Olá, pessoal do terceiro ano. A gente vai agora para a aula 10 de Matemática 5 e assim a gente vai encerrar a apostila volume 2, tá bom? Para que na próxima semana a gente possa dar início ao volume 3. Bom, o assunto da aula 10 de Matemática 5 são equações trigonométricas, tá bom? Bom, eu vou começar com as equações que a gente chama de equações básicas, com as equações que podem ser reduzidas a essa forma aqui. Só que, para que você consiga resolver as equações trigonométricas, você precisa ter uma base muito boa de trigonometria. Você precisa conhecer o ciclo trigonométrico e você precisa conhecer o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos fundamentais, né? 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360. Você também precisa automaticamente conhecer o seno, cosseno e a tangente dos ângulos que são simétricos a estes ângulos dados, 30, 45 e 60. Essa é a única forma que a gente vai ter de resolver as equações trigonométricas, porque aqui vai ser o contrário. Aqui eu não vou ter o ângulo para calcular o seno dele. Aqui eu já vou saber quanto vale o seno do ângulo. E o meu intuito é descobrir qual é o ângulo. Por exemplo, no item A aqui, desse exemplo 1, eu tenho o seguinte. Eu tenho que consertar, estava exemplo 11. Eu tenho que o seno de x é igual a menos 1/2. Então, eu tenho que pensar lá no círculo trigonométrico qual é o ângulo que tem o seu seno igual a menos 1/2, onde o seno é negativo. Então, você pode, para lhe auxiliar, você pode desenhar um círculo trigonométrico, caso você não saiba qual desses ângulos tem o seno igual a menos 1/2, mas por ser negativo, significa dizer que são dois ângulos que estarão no terceiro e no quarto quadrante. Tem um ângulo aqui que vai ter o seno igual a menos 1/2, é o 210, e um ângulo desse lado aqui, que é o 330, que vai ter o seu seno igual a menos 1/2 também. Bom, muito cuidado, porque a questão não especificou, tá bom? Nenhum intervalo. Quando ela não especifica nenhum intervalo, significa dizer que a equação tem infinitas soluções, ou seja, que quando você estiver fazendo a conta, você tem que considerar todas as soluções possíveis para a equação. Então, veja só, eu vou escrever 210 na forma de radiano, tá certo? Eu vou escrever 210 como sendo 7 vezes o ângulo de 30 graus, então é 7π sobre 6. E o ângulo de 330 como sendo 11 vezes o ângulo de 30 graus, 11π sobre 6. Então, o que é que eu sei? Eu sei que esse meu x, ele tem que ser o 7π sobre 6, tá certo? Mais 2kπ. O que é que eu estou querendo dizer com esse 2kπ? Eu estou dizendo que pode ser o 270, tá certo? E todos os ângulos que eventualmente iriam parar em cima do 210. 270 não, 210. Então, eu estou dizendo que o 7π sobre 6 tem o seno igual a menos 1/2, e todos os outros ângulos, tá certo? Que param em cima de 7π sobre 6, vai ter o seno igual a menos 1/2 também. Não importa o número de voltas que eu vou dar. Parando em cima do 7π sobre 6, eu vou ter o seno igual a menos 1/2. Mas o 210 não é o único ângulo que tem o seno igual a menos 1/2. O 330 também tem, ou seja, o 11π sobre 6. Como ele não delimitou o intervalo e eu tenho infinitas respostas, então eu tenho que botar um ou aqui, certo? Tenho que pôr um ou. Serve o 210 e todos os ângulos que param em cima dele, ou o 330 e todos os ângulos que param em cima dele. Se a questão especificar um intervalo, você vai colocar somente os ângulos que estão naquele intervalo. Se a questão não especificar nenhum intervalo, você obrigatoriamente precisa acrescentar a resposta esse 2kπ, para dizer que o 330 e todos os ângulos que pararem em cima de 330
vão ter o seu seno igual a menos 1/2. Então, isso é padrão para você colocar nas respostas quando a questão não vier com intervalo definido, tá bom? Aqui eu tenho que terminar de completar a raiz de 3 sobre 2. Então, veja só, eu tenho que pensar no ângulo, na verdade, nos ângulos, porque em se tratando do círculo trigonométrico, a gente sempre vai tratar de dois ângulos que podem ter o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente, tá certo? Então, eu quero o ângulo que tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, o ângulo que tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2 é o 60, tá certo? Ou o 120, que é o suplementar dele. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o meu 3x é o ângulo de 60 graus mais 2κ, porque o ângulo de 60 graus, isso aqui é 60 em radianos, tá bom? Tem o seu seno igual a raiz de 3 sobre 2. Então, se eu passar o 3 para o outro lado, eu vou descobrir que x é igual a π sobre 9. Por que sobre 9? Porque já tinha um 3 aqui. Quando esse 3 vier para cá, ele vai ter que multiplicar o 3 que está embaixo. Como lá no 2κ não tem ninguém no denominador, então vem só o 3 para cá. Então, essa é a primeira possível resposta para a solução. O π sobre 9 e todos os ângulos que pararem em cima dele. Ou então, se não for o ângulo de 60, 3x pode ser igual ao ângulo de 120. 2π sobre 3. Como ele não especificou intervalo, mais 2κ. Continuando, se eu passar o 3 dividindo, eu vou ter que x é igual a 2π sobre 9, tá certo? Mais 2κ sobre 3. É preciso você conhecer o seno e o cosseno e a tangente dos ângulos, pessoal, para que vocês possam também conhecer dos simétricos dele. Eu sei lá pela tabela que quem tem um seno igual a raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 60. E sei que o simétrico dele, 120, também tem. Então, eu tenho que considerar as duas hipóteses, tá certo? Vamos para o item C. Para o item C, eu vou ter que mexer um pouquinho ainda para conseguir melhorar isso aqui. Deixa eu só apagar esse 2 aqui. Esse 2 não aparece aqui agora, não. Bom, a questão é só assim. 2 cosseno de 5x igual a 1. E aí, o primeiro passo que eu vou fazer é tentar simplificar. É tentar deixar como cosseno de x igual a. Deixar como aquela forma padrão que eu coloquei lá no início do enunciado. Se não está daquele jeito, vamos deixar daquele jeito. Então, eu vou começar passando 2 para o outro lado. Então, eu vou ter que o cosseno de 5x é igual a 1 sobre 2. Pronto. Agora, eu já consegui deixar na forma padrão. Eu só preciso verificar qual é ou quais são os ângulos lá no círculo trigonométrico que tem o cosseno igual a 1/2. Lembrando que o cosseno aqui é positivo e a gente sabe que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, a gente sabe que o 60 tem o cosseno igual a 1/2. O simétrico dele, que também vai ter o cosseno igual a 1/2, é o 300. E o 60 em radianos, eu prefiro trabalhar com os ângulos em radianos, tá ok, pessoal? Então, o 60 em radianos é π sobre 3. E o 300 em radianos, que é 5 vezes o ângulo de 60, será 5 vezes o π sobre 3. Então, pronto. Eu tenho esses dois ângulos aqui que produzem o cosseno igual a 1/2. Então, para o primeiro ângulo, eu vou ter que o 5x é igual a π sobre 3 mais 2κ. Passando o 5 para o outro lado, x é igual a π sobre 15. Desculpa. X igual a π sobre 15, porque 5 vezes 3 é 15, mais, certo? 2kπ sobre o 5, já que não tem ninguém para multiplicar lá embaixo no denominador. Não se esqueça que esse 5 que está multiplicando, ele passa por outro lado dividindo todos os termos, o primeiro e o segundo, tá bem? Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta é a gente considerar que o ângulo que vai ficar aqui, que vai produzir esse resultado, seja o ângulo de 300, ou seja, ou então
5x é igual a 5π sobre 3 mais 2kπ. Passando o 5 para o outro lado, dividindo, o que eu vou ter é x é igual a 5π sobre 3 vezes 5. Eu não vou multiplicar, tá bom? Não vou botar o 15. Mais 2kπ também sobre 5. Lembrando que esse 5 tem que vir para cá e para cá, na divisão. Eu não multipliquei porque eu vou poder simplificar aqui. Eu vou poder cancelar o 5 de cima com o 5 de baixo. Então, a gente vai ter π sobre 3 mais 2kπ sobre 5. Tá certo? Então, esses são os primeiros tipos que podem aparecer, que são as mais básicas, que a gente pode reduzir a uma dessas três formas aqui, tá certo? Eu vou colocar mais um exemplo, vou resolver mais um exemplo agora com tangente, mas o raciocínio é o mesmo, para depois a gente falar das equações polinomiais trigonométricas, ou seja, que elas não são tão práticas para resolver quanto essas que eu chamei de equações trigonométricas básicas, tá certo? Bom, aqui de novo eu preciso deixar daquela forma que eu coloquei lá no início, tangente de x igual a a. Eu preciso deixar desse lado somente a tangente. Então, eu vou começar passando a raiz de 3 para o outro lado, tá bem? Então, eu vou ter 3... tangente de x sobre 2 é igual a menos raiz de 3. Agora, eu vou passar o 3 para o outro lado. Ele está multiplicando a tangente, ele vai passar dividindo. Tangente de x sobre 2 é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Pronto. Agora, a gente já deixou daquela forma. Tangente de x igual a a. Eu só preciso saber quais são os dois ângulos que têm a tangente igual a menos raiz de 3 sobre 3. Lembrando que no círculo trigonométrico, e eu vou desenhar ele aqui para ele dar um apoio para a gente, vocês possam compreender. Lembrando que aqui no círculo trigonométrico, o que é que a gente tem? A gente tem que a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro, e negativa no segundo e no quarto. A tangente que está aparecendo aqui é negativa. Se fosse raiz de 3 sobre 3, eu saberia que seria o ângulo de 30, que é o ângulo que tem a raiz de 3 sobre 3. Mas é menos raiz de 3 sobre 3. Então, o ângulo é simétrico de 30 e está no segundo e no quarto quadrante. O simétrico do 30 no segundo quadrante é o 150 e no quarto quadrante é o 330. O 330 na forma de radiano é 11π sobre 6 e o 150 na forma de radiano, que é 5 vezes o 30, vai ser 5π sobre 6. Então, pronto, a gente já sabe quais são os dois ângulos que produzem esse resultado. Então, significa dizer que o x sobre 2 é o ângulo de 150 mais 2kπ, porque não tem intervalo, tá certo? Veja bem, esse 2 aqui no x, ele não está multiplicando, ele está dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 5 é 10. E 2 vezes 2 é 4. Essa é a primeira resposta. Querendo, você ainda pode simplificar essa fração. Ou então, a gente vai ter o ângulo de 330, que é o ângulo de 11π sobre 6, mais 2kπ. E aí, a gente faz a mesma coisa. Esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, 2 vezes 11 é 22π sobre 6. E 2 vezes 2, 4kπ. Essas são as duas respostas. Então, é essencial você conhecer o seno, cosseno e a tangente lá nos ângulos notáveis, tá bem? Agora, a gente vai para a parte de equações polinomiais trigonométricas. Essas que não são tão simples de se resolver quanto as outras. Para facilitar, eu vou escrever essa equação desse jeito. Eu vou multiplicar aqui todo mundo por 2. Eu vou ter 2 seno ao quadrado de x mais 3 seno de x mais 1 igual a 0, tá bom? Eu vou trabalhar com essa equação aqui para que a gente não trabalhe com fração. Veja bem,
Essa equação aqui é o que a gente chama de equação polinomial, tá certo? Veja aqui que é o segundo grau, polinomial, trigonométrica, porque associa seno. Poderia ser seno, poderia ser cosseno, e por aí vai. O primeiro passo para a gente resolver esse tipo de equação é a gente fazer uma troca, para ficar mais prático. Eu vou dizer que o seno de x é igual a uma outra letra, eu vou chamar aqui de m. E aí eu vou fazer a substituição aqui. Ou seja, 2m ao quadrado mais 3m mais 1 igual a 0. Vou trocar o seno de x por m e vou me concentrar, por enquanto, apenas na equação do segundo grau. E aí, para resolver a equação do segundo grau, eu vou para o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 9 menos 8. Delta é igual a 1. Agora que a gente tem delta, a gente vai para a fórmula de Bhaskara. M, estou chamando de m porque a variável na equação aqui é m, é igual a menos 3, mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2 vezes a. O a vale 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou achar dois valores aqui para m. O m1 será menos 3 mais 1 sobre 4. Menos 3 mais 1 é menos 2. Menos 2 sobre 4 simplificado dá menos 1 meio. Esse é o primeiro valor para o m. O segundo valor para o m será m2 igual a menos 3 menos 1 sobre 4. Será igual a menos 4 sobre 4. Menos 4 dividido por 4 é menos 1. Lembrando que esses não são os valores de x. Esses são os valores de m. Eu ainda tenho que voltar para cá, para seno de x igual a m. Então, para m igual a menos 1 meio, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o seno de x é igual a menos 1 meio. Quais são os ângulos que têm o seno igual a menos 1 meio? A gente já fez aqui, é o ângulo de 210 e o ângulo de 330, tá certo? Se eu não me engano, foi o primeiro exemplo que a gente fez, tá bom? Primeiro exemplo que a gente fez está aqui, tá certo? Então, essas são as duas respostas. Eu vou ter que o x pode ser o 210 mais 2κ, ou o x pode ser o 330 mais 2κ. Só que eu já tenho duas respostas para a equação. Não acabou, tá certo? Porque eu não achei só um valor para m. Eu achei dois valores para m. Então, eu tenho que utilizar os dois valores de m sempre que for possível achar uma solução, tá certo? Vejamos aqui, então. Eu fiz para m igual a menos 1 meio. Agora, para m igual a menos 1, qual é o ângulo que tem o seno igual a menos 1? Né? Faremos seno de x igual a menos 1. Só tem um ângulo que tem o seno igual a menos 1, é o 270, ou seja, x será o 270, que é 3 vezes o ângulo de 90, tá certo? Mais qualquer ângulo que parar em cima do 270, mais 2kπ. Então, essas são as respostas. Ok? É assim que a gente faz para resolver as equações polinomiais. A gente faz uma mudança de variável e só depois que a gente muda a variável e resolve, a gente volta para substituir. Primeiro eu troquei o seno por m, virou uma equação do segundo grau. Eu resolvi a equação do segundo grau e descobri os valores para m. Com os valores de m, eu voltei para cá para descobrir os valores de x, tá ok? Então, vejamos. A gente vai agora resolver os exercícios de fixação, valendo-se da explicação que eu dei aqui, tá certo?
Então vamos lá. Eu vou deixar os exercícios de fixação num vídeo separado, ou seja, as resoluções dos exercícios ficarão num vídeo separado, para que também os vídeos não fiquem muito longos, como ficaram o penúltimo vídeo que eu mostrei, que eu upei para vocês, tá certo? Que é um vídeo de mais ou menos 1 hora. Tá bom? Então vamos para o próximo vídeo, onde eu farei a resolução das questões dos exercícios de fixação. Até breve.